Bom, hoje a gente vai ter aqui como nosso convidado, palestrante, professor, o Lucas Aragão. Ele vai trazer algumas questões aí com o tema de validação do problema. Hoje também vocês vão conhecer os futuros mentores de vocês. A gente vai fazer um sorteio depois no final da aula. E aí vocês já vão me falar a disponibilidade de horário de vocês. Que a gente vai tentar marcar um encontro ainda essa semana. E aí, nesse encontro, a gente vai discutir, a gente não, né? Vocês, como os respectivos mentores, vocês vão conversar, vocês vão se apresentar nesse primeiro encontro e vão conversar sobre o problema que vocês escolheram. Ô, Lucas, eu coloquei uma atividade para eles fazerem, um brainstorm, né? Seguindo uma determinada estrutura, para, a partir desse brainstorm, eles chegarem em 3 problemas possíveis que eles gostariam de investigar. Já deu tempo de algumas pessoas, de algumas equipes fazerem a atividade, ou outras não, ainda vão fazer ela, mas eles estão nessa etapa aqui, de pegar esse primeiro problema, e aí depois a gente vai continuar com a investigação e com todo o processo. Então, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A palavra é sua. Show de bola. Valeu, Famerson. Obrigado aí pela ter entrado em contato, né? E ter me chamado aí para fazer esse compartilhamento aí, um pouco de pesquisa e validação. Primeiro falar que eu adorei esse ritual que vocês estão fazendo aí de começar com meditação surreal, assim, que bom que tem professores, educadores que estão pensando nisso, estão propondo uma proposta diferente de estilo, de formato de aula, né? Isso é muito maneiro, assim, acho que todo mundo começa mais conectado, né? Talvez alguns até dormindo depois do almoço, né? Mas para mim foi muito bom, assim, né? Parar um pouquinho e repensar, né? Na verdade, ficar mais centrado, mais presente para começar bem esse toque. Vou compartilhar aqui já. Então, deixa eu ver como é que é isso aqui. Share Eu screen, vou te né? colocar como host aqui. Tá. Pronto, agora você pode. Vou ver se está aparecendo para vocês, pessoal. Top. Top. Espera aí. Deixa eu jogar para a tela maior aqui. Saiu ou tá meu plano de tela aqui, né? Fundo de tela ou saiu, gente? Me confirma aí. Tá compartilhando. Tá compartilhando, mas tá com toque validação, né? Isso. Pô, show. Perfeito. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Estou super satisfeito de estar compartilhando um pouco desse tema, que é um tema que eu sou muito apaixonado. Validação é a parte mais importante de um evento que eu sou facilitador hoje e já organizei diversas vezes, que é o Startup Weekend. Não sei se vocês conhecem, mas é um hackathon, um final de semana, onde startups são formadas e logo no sábado, né, começa na sexta, termina no domingo, uma competição, né? E logo no sábado a gente bate muito nessa tecla da validação, que é a parte mais importante, é a parte onde a maior parte dos participantes tem as suas ideias e sua vida transformada, né? Porque muita gente vai para a rua, conversa com mentores, quebra a cara, volta, pivota, muda de ideia, enfim, muita coisa acontece. Então, assim, tenho bastante vivência, assim, nessa parte da validação e é uma das fases mais importantes para quem está iniciando uma ideia. E o que eu mais gosto dessa parte da validação é que é quase um processo de aprendizagem. É como se vocês aprendessem a aprender por meio dessas técnicas, né, dessa abordagem que eu vou compartilhar com vocês. E por isso que eu acho que é muito rico. Vocês vão levar isso também para a vida de vocês, né? Não só para um possível negócio que vocês estão criando aí. Beleza?
Então, quem sou eu? Sou o Lucas, né? Mas mais conhecido como Aragão. Tenho 7 anos que eu trabalho em consultorias de negócio, aceleradoras, onde eu Aragão, divido... desculpa te interromper. Só não está no modo apresentação. Tá. Ixi. Tá onde? Tá parado aqui? Deixa eu fazer novamente aqui, peraí. Na hora de fazer o share screen, aí você tenta escolher o... Talvez você escolheu a tela errada. É porque eu botei na maior aqui para eu ver. Deixa eu ver se vai agora. Ver se foi. Ainda tá pequeno? Agora sim, agora Então, sim. show, perfeito. Então, tem essa vivência, né, com startup, gente. Então, deu para ver que esses bichos, né? Não sei se todo mundo aí tá com ideia de startup, às vezes tem negócios tradicionais, normais também. Mas aqui eu vou focar mais um pouquinho nesse tipo de negócio que tem essas características de viver mais em incerteza, que são as startups, né? Mas vai servir para qualquer tipo de negócio também, tá? E sou facilitador desse evento internacional aí, o Startup Weekend, eu sou apaixonado, um evento, inclusive, muito divertido e muita gente sai transformada no final de semana, e é essa parte que eu mais gosto, assim, o crescimento individual, né, das equipes, das pessoas. E hoje eu sou diretor de projetos na Fluid. A Fluid é um estúdio de inovação e a gente utiliza muito da abordagem do design, não sei se vocês já viram falar nesse sentido, mas no design não de imagens, de coisas bonitinhas, né? Que às vezes a gente tem essa ideia, mas no design da forma mais ampla, tá? De projetar. Então, assim, de passar pelas fases do design thinking e conseguir colaborar de forma eficaz e trabalhar de forma muito visual, né? Um projeto para uma empresa no sentido de criar um novo produto, um serviço, melhorar um processo, ou quem sabe criar estratégias, né? Então, eu atuo como facilitador, né, e como diretor de projetos, né, nas mais diversas empresas que a gente atua aí, né, empresas de médio a grande porte, startups também, né, empresas que querem lançar novas ideias, a gente ajuda com esse processo, né, muito do processo, muito da metodologia que a gente acredita nessa abordagem que a gente acredita, que inclusive envolve muita validação, né, logo no começo, que a gente pesquisa bastante. Bom, e é isso que eu faço, sou apaixonado. Quem quiser conhecer a Fluid tem o QR Code aí, ou www.fluid.cc. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje, gente? Meu objetivo, ao final, é que vocês entendam a importância de validar, porque não assim, é uma coisa que as pessoas tendem a fazer mal ou empurrar com a barriga, mas é extremamente importante. E como validar? Então, ferramentas, abordagens, coisas bem práticas para vocês conseguirem sair daqui e falar assim, olha, eu sei como aprender mais sobre a minha ideia, eu sei como aprofundar mais sobre o meu problema. Tá? Então, a gente vai passar pelas partes de por que pesquisar, defina seu objetivo, né, que é o começo já desse processo de validação, formular hipóteses, ir para a rua, fazer entrevistas, né, e aprender o pivotar. Então, entra muito no ciclo do Lean Startup, que vocês devem estar conhecendo, né, eu acho que foi a última aula. Então, vai abordar de forma mais prática, talvez, o ciclo do Lean Startup. E, no final, algumas outras ferramentas. Mas, ao longo do processo, eu vou pensar muitas ferramentas que vão ser úteis para vocês, beleza? E, pessoal, eu pensei mais ou menos 1 hora para esse talk, assim, então, assim, entendam como um talk. Podem me interromper, podem mandar mensagem, não sei se eu vou conseguir ver aqui. Fico meio perdido aqui. Acho que achei a área do chat. Aqui em Mo, tá, tô conseguindo ver. Então, podem escrever aí, me parar a qualquer momento, falar, se tiver alguma dúvida, tá? Para não ser só um monólogo e a ideia é essa, a gente aprende muito quando a gente troca ideia e discute. Beleza? Então, vamos nessa. Gente, para começar, eu queria que a gente discutisse rapidinho, quem quiser abrir o áudio ou escrever, qual que é a diferença que vocês veem de um negócio tradicional para uma startup? O que tem um negócio tradicional que não tem numa startup? Ou o que tem de semelhante? Vamos lá, pessoal, já está treinado nessa. Eu acho que é o jeito de identificar e resolver problemas. Grande parte eu vejo a tradicional como algo mais burocrático, mais demorado, enquanto startup é algo mais ágil. Agilidade, bom ponto.
Legal, ela consegue, tipo, resolver problemas, inovar muito mais rápido, tem muito mais velocidade, nem só velocidade, né? É agilidade, é saber fazer a coisa certa no momento certo. Legal. Mas o quê? Negócios tradicionais tendem a buscar lucro e geralmente dentro do seu mercado, sem arriscar muito. Não arriscam demais, né? Assim, geralmente os negócios tradicionais, eles têm processos tão definidos, que eles ficam um pouco travados no que eles estão fazendo, porque a empresa vai crescendo e ela tem que produzir mais, ela tem que ter mais eficiência em escala. E aí ela cria um monte de processos. Esses processos tendem a travar um pouco a criatividade, né? Então, também, ambas, né, buscam lucro também. A startup, ela tende a ter uma visão um pouco mais ampla, né? Ela tende a arriscar mais. É geralmente muito mais inovadora. A tradicional, geralmente, é mais previsível. Sim, essa coisa dos processos que a gente falou. Startups querem crescer, sempre abertas à inovação, elas estão bem abertas, né? Então, elas estão muito atentas, assim, o que o mercado está fazendo, aos seus clientes, né? Aos movimentos do mercado. Eu Legal, vejo que tem também muito a facilidade de captação de investimento. Uhum, Eu acho que eu vejo muito desse jeito. uhum. O investidor ele vai olhar de outra forma para uma startup, né? Será que essa startup vai crescer? Será que ele já tem clientes? Já tem receita? Né? Porque eu quero ganhar em cima dela num futuro próximo. Então, o que você tem hoje para me provar que você vai me gerar esse retorno, né? Talvez uma tradicional não vai ter tanto retorno, né? Que ela está crescendo a ritmo mais constante, mais linear, e a startup mais exponencial, né? Tem uma pegada mais smart. Pô, legal, galera, compartilhando aí. Surge de uma ideia mais hipotética ou que não se concretizou de fato ainda. Tem um grande sonho aí, né? Tem uma coisa que vai ser desenvolvida aos poucos, iterativamente, né? Legal, galera. Assim, o principal ponto, até para já colocar aqui como um exemplo, é que a startup ela vive num contexto de incerteza. Enquanto a padaria, por exemplo, pegando uma padaria tradicional, comparando com uma startup, entre aspas, né? Vou imaginar aqui, de pães por assinatura, a padaria, ela já tem seus processos, ela já faz pão, ela já tem todos os produtos lá, é tudo um pouco parecido, as pessoas já compram pão e têm um hábito de ir na padaria. Se você encontrar um bairro que não tem uma padaria e você colocar uma padaria, é bem provável que vai ter gente para comprar, né? Porque já existe esse hábito, esse comportamento das pessoas de comprarem pão. Enquanto numa startup de pães por assinatura, a gente começa a imaginar um monte de coisa porque a gente não tem muita referência, né? Talvez na pandemia tenha surgido alguma, não vi, mas não vi ninguém fazendo um plano de assinatura, pagar R$ 40 mensais para você receber pães gourmet na sua casa, ou pães, talvez pães de padaria mesmo, comuns. Por quê? Porque envolve outros desafios, né? Como é que vai ser a logística? Será que vai ser cara? Será que isso vai aumentar o valor para as pessoas pagarem no final? Será que o pão vai chegar quentinho? Será que as pessoas querem pagar mensalmente e elas, na verdade, elas conseguem abrir mão do fato de saírem das ruas, saírem da sua casa para ir para a padaria comprar pão, porque tem muita gente que gosta de fazer isso, é habitual. Será que as pessoas que vão para a padaria tradicional, elas só querem pão? Ou elas compram outros produtos? Que outros produtos deveria ter nessa padaria de pães por assinatura? Qual que seria o modelo de negócio? Cara, tem tantas perguntas e é tão incerto que a startup de pães por assinatura, ela vive nesse ambiente de incerteza e ela não tem para onde olhar, então ela tem que fazer um processo diferente, uma abordagem diferente para ela ver se o negócio dela dá certo, que é muito da validação, né? Que é muito de conversar com as pessoas, que é muito de olhar para outros negócios, ver o que está acontecendo, se você tem insights, que é muito de fazer testes, experimentos. Então, a abordagem dessa startup aqui vai ser diferente da tradicional, basicamente porque ela vive muito mais incerteza do que a padaria tradicional. E a gente tem essa pesquisa triste, né, que 1 em cada 10, na verdade, falha ou não, né, 9 em cada 10 falha, foi o contrário que eu coloquei. 1 em cada 10 startups se dão bem, né, são bem-sucedidas.
E isso é muito triste. Por que será que isso acontece? Né? Por que startups falham? Primeiro, porque elas vivem nesse ambiente de incerteza, né? Não tem muito uma bala de prata para dizer por que acontece isso, né? São vários fatores, como timing, equipe, expertise, mas tem um deles que esse carinha aqui, que é o Steve Blank, não sei se vocês conhecem, fala que é um dos primordiais, né, para causar essa falha das startups. O Steve Blank é o papa das startups. Ele tem um livro chamado Desenvolvimento de Clientes, que é muito bom, vou até colocar no final aí para vocês, mas ele fala que grande parte das startups falham pela falta de clientes. Muito mais pela falta de clientes do que ter um produtinho que funciona bem, que está, né, tá resolvendo algum problema, mas se não tem cliente, se não está resolvendo o problema de alguém, especificamente, se não tem gente o suficiente que tem essa dor para esse produto ou serviço, não adianta, essa startup não vai dar certo. Por quê? Porque ela não vai ter renda, né? Ela não vai ter gente pagando, ela não vai ter sustentabilidade para isso. Então, isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça com vocês. Tá? A gente não quer que vocês não tenham clientes. A gente não quer que vocês fiquem 1, 2 anos construindo uma ideia que no final ninguém vai querer comprar, ou ninguém vai querer usar. E isso acontece muito. Né? Se vocês forem ver na loja de aplicativos da Apple ou do Android mesmo, tem milhões de aplicativos que são construídos todos os dias. Mas a gente só usa alguns no nosso celular, né? E a gente controla isso muito bem. Só alguns só que a gente usa grande parte dos nossos dias. Então, assim, tem muita startup que vai dar errado e a gente não quer que isso aconteça. Por isso, o processo de validação ele é tão importante. Tá? Então, esse é o maior cuidado. Não vamos construir coisas que as pessoas não querem. Por isso, a gente valida. Tá? E o que é validação, gente? Validação é usar experimentos diversos para aprender sobre sua ideia e, assim, reduzir riscos e incertezas. Né? Seja uma entrevista, seja uma observação, seja uma pesquisa de tendências. Tem várias formas de pesquisar aqui, e vou dar mais ênfase aqui nas entrevistas, que ajuda vocês a ter menos riscos ao longo do processo. E para ilustrar um pouquinho, para vocês entenderem como que essa validação acontece na prática. Já ouviram falar desse brutamonte tecnológico aí? É a máquina de ressonância magnética. Então, ela foi criada por um engenheiro assim, chamado John Dietz, e ele estava super feliz, né, que a máquina estava pronta, né, é da GE, lá em 2005, e aí ele foi no primeiro dia ver como é que estava funcionando essa máquina, né, como é que era o atendimento aos clientes, se estava funcionando ou não, enfim, ele estava lá, ele foi acompanhando um por um lá, até que chegou um dia que veio uma criança. E aí essa criança, ela veio, tipo, abriu a porta com o pai, olhou assustada para essa geringonça aí e ficou morrendo de medo. E até não conseguia se desvencilhar do pai, né? Ficou agarrado no pai e o pai falou, não, você tem que ir, que é importante. E viu o olhar de medo da criança. Então, assim, foi nesse momento que o grande bebezinho dele, né? Ele que tinha criado isso aí, ele viu que ele tinha, na verdade, criado uma máquina de terror para as crianças. Então, ele ficou assustado com isso. Ele falou, cara, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que encontrar uma forma de resolver, de criar uma ressonância magnética menos assustadora para as crianças. Porque as crianças chegavam aí, elas ficavam com medo, elas levavam mais tempo, né? Elas tinham que ser dosadas para dormir, porque senão elas mexiam demais, e aí ficava horas ali, né? Tipo, na máquina, que poderia estar aceitando muito mais crianças, né, por dia, estava tendo muito menos, recebendo muito menos crianças por causa de todos esses problemas no uso, na experiência mesmo com elas, né? Então, ele acabou tentando pesquisar um pouco mais sobre por que estava acontecendo isso. Então, ele conversou com pais de crianças, observou as crianças muito, né? Assim, todos os problemas que elas tinham, o medo, a dificuldade para subir, o que elas sentiam, o que elas falavam. Ele conversou com pediatras, foi para outros hospitais conversar com outros especialistas em pediatras, né? Que tinham muito contato com crianças também. Conversou até com guias turísticos de museus para saber como é que eles lidavam com essas crianças.
E aí ele foi pegando vários insights ao longo desse processo, e ele foi descobrindo que as crianças eram muito imaginativas, né, que as crianças usavam da criatividade delas, elas gostavam de histórias, e isso foi vendo insights a partir de toda essa pesquisa que ele fez. E aí, depois disso tudo, ele acabou pensando em redesenhar essa experiência e recriou completamente essa máquina de ressonância e ficou mais ou menos assim. Completamente diferente, assim, né? Um mundo aí. Aí a criança, ela entra debaixo d'água, vai brincar com a pequena sereia, né? Ela assim, ela entra num mundinho completamente diferente, num sonho para ela. E aí, beleza, assim, né? Ele fez toda essa mudança, né? Tomou um tempo para fazer isso tudo, gastou uma grana, né? Para pintar tudo, para, né, customizar. E o que ele ganhou com isso? Então, as crianças levavam em torno de 15 minutos, não lembro muito bem, mas ficava um bom tempo para fazer ressonância. Esse tempo caiu de 15 minutos para 3 minutos, uma coisa absurda, assim. A quantidade de sedativos que eles usavam reduziu quase 70%, 80%. Então, as crianças que eram sedadas, elas tomavam medicamento para não se mexer, isso parou de ser utilizado. E qual é o resultado disso? Eles atenderam muito mais crianças, né, tiveram muito mais tempo livre e conseguiram reduzir os custos nos usos de remédios. Né? Então, assim, teve... Qual é o resultado disso tudo? É que ter pensado nas crianças, ter ido atrás, entendido como elas se comportam, conversado com especialistas e ter criado uma coisa voltada para elas, deu resultado, inclusive resultados financeiros. Então, focar nas pessoas, focar no cliente, dá resultado. Né? E isso é muito importante agora que vocês estão começando, porque traz muitos insights e, sim, explode a cabeça de vocês de ideias e de comportamentos e coisas que vocês nem imaginavam que poderia acontecer. Então, parte do processo de validação é esse amor pelas pessoas, essa vontade de entender quem você está resolvendo o problema. Que isso dá resultado, isso traz insights que mudam completamente a forma como vocês estão vendo. É muito comum a gente, no começo, a gente ser milionário na nossa cabeça já, né? Já ser o dono do Facebook. Porque a gente cuidou tanto das nossas ideias, a gente cuidou tanto desse bebezinho, que na nossa cabeça está tudo certo, está tudo funcionando, está tudo lindo. E a gente acaba não vendo os percalços no meio do caminho e até oportunidades, porque a gente acha que a gente já está certo, a gente acaba ficando enviesado, né? Então, por isso que é importante a validação, gente. Não adianta a gente querer levar o nosso cliente para um caminho que a gente acha que está certo, sendo que ele quer caminhar para outro lugar, sendo que o comportamento dele é outro. Né? As pessoas vão fazer o que elas querem, o que as dói ou o que elas querem alcançar como ganhos, ou as dores que elas possuem, é isso, elas vão atrás. Então, toda dor que alguém tem, existe um remédio, porque as pessoas que têm dor buscam remédio. Quando você tem dor de cabeça, você vai atrás de um remédio. Então, é muito importante entender essas dores e comportamentos naturais das pessoas, porque naturalmente elas vão buscar a sua solução. Enquanto se você fazer uma solução sem dor, ninguém vai querer. E a gente não quer que vocês criem startups que ninguém quer. Porque a gente não quer que no final de 2 anos vocês quebrem a cara, gastem um tempão e investam uma grana para ninguém usar o produto de vocês. Tá? Então, é por isso que a gente valida. Você não é o usuário. A gente acha algumas coisas aqui, por mais que você vivencie a dor, o dia a dia da sua ideia ou startup, você não é o usuário. Para a pessoa que você vai oferecer, é outra coisa. Beleza? Então, só para a gente fechar esse assunto, por que a gente valida? Para reduzir riscos financeiros, basicamente, né? Porque ao invés da máquina ali pegando como exemplo, se a GE não tivesse feito esse trabalho, é bem possível que ela estaria gastando milhões e milhões e milhões ainda com medicamentos e com um mau aproveitamento do tempo. Né? Então, assim, reduz risco financeiro. Ao invés de ficar 2 anos para ver se alguém quer comprar a sua ideia ou o seu produto ou serviço, vão ficar menos tempo. Né? Eu quero que você reduza esses riscos e as incertezas para você ter sucesso com a sua ideia. Tá? Então, assim, além disso, ver o que funciona no mercado, né? Benchmarking, conseguir analisar oportunidades, ver se existem features interessantes, aprender sobre comportamentos e para melhorar produtos ou serviços. Isso é uma coisa que ninguém faz, tá? Assim,
estou exagerando aqui, mas a maioria não faz essas validações. É um trabalho que faz toda a diferença, mas, infelizmente, assim, são poucos que sabem fazer bem e isso acaba se tornando um diferencial, no final das contas, né? Tudo bem até aqui, gente? Eu não estou vendo o chat ainda. De boa. Show. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho mais para o passo a passo, a parte mais prática, né? Primeiro, vocês já viram essa imagenzinha? Bem provável que já muita gente usa ela, né, para explicar o que é uma startup, a diferença de uma startup para uma tradicional. É só ficar mais ilustrativo ainda. Vamos pensar que você tem uma ideia de tentar resolver o problema de transporte. E aí você pensa, na sua visão, assim, né, você pensa que é um carro, né, na sua cabeça é um carro e tá tudo certo. Só que na hora de construir o carro, você vê que você não tem dinheiro, você vê que você não tem ainda cliente e você quer uma forma de tentar chegar no carro, mas ainda assim resolvendo o problema das pessoas. Então, a diferença entre a forma tradicional de fazer versus a startup é que na tradicional, o cara pensa assim, eu quero um carro, eu vou ficar 4 períodos, sei lá, 4 anos, começando com uma roda, 2 rodas, para-choque e tudo, até chegar no carro. E aí passou-se 4 anos, ele vai e fala assim, opa, tem um carro, vou fazer marketing e tal, começar a procurar cliente. E aí eles vêm e não encontram cliente, ou os clientes não querem esse tipo de carro, ou esse carro já passou da moda, enfim, quebra a cara. Agora, como a startup faz? Ela fala assim, olha, eu quero resolver problema de transporte, esse é meu drive. Já que eu sei que eu vou chegar no carro, mas como eu não tenho dinheiro para chegar no carro agora, eu vou primeiro pensar no skate. O skate é meio estranho, né? Pensar assim, mas o skate ele já resolve algum problema. As pessoas já aumentam a velocidade delas, já ganham um pouquinho de agilidade, né? E aí você vai, monta o skate, as pessoas começam a comprar, você já começa a ter alguma receita, e aí você vai e volta para o cliente de vocês e pergunta, olha, como é que foi a sua experiência? O que você achou do skate? Qual a parte mais difícil? Qual a parte que está funcionando? Aí o cara vai e fala assim, olha, eu tô adorando, aumentei minha velocidade, mas eu caí de cabeça. Eu quebrei um pé. Então, eu tô sentindo que falta um pouco de estabilidade, assim, é difícil ficar em cima do skate. E aí você pega esse feedback, volta lá para o seu negócio, volta para o escritório e começa a pensar assim, pô, como é que eu dou mais estabilidade para esse skate? E aí você vai e cria, né, um patinete, né? Coloca aquela estrutura ali para se segurar. Aí vai novamente e pergunta, e aí, como é que foi a experiência? O que está dando certo? O que está dando errado? Qual a parte mais difícil? Olha, ainda está meio instável, está muito devagar. Ah, está devagar. Então tá, volta, faz a bike. E assim por diante. Por isso que a gente fala que o processo é iterativo. Né? E nesse processo iterativo, você vai obtendo feedbacks do cliente e vai trazendo de volta para o negócio e vai desenvolvendo o seu produto com base num relacionamento com o seu cliente e ainda assim você vai tendo dinheiro ao longo do processo. Você vai tendo grana para financiar o seu sonho de chegar no carro. Então, esse é o processo que é um processo de validação, né, mais ou menos ilustrado, que é o processo que toda startup tenta fazer. Mais interatividade, mais contato com o cliente, mais feedback, tá? Porque assim, aos poucos, os produtos vão se desenvolvendo. Beleza? Então, como é que a gente começa a validação? Primeira coisa, vocês estão começando algumas ideias, né? Tem gente que vocês estão pensando no problema ainda. Mas, assim, definam um norte. Esse é o primeiro passo. Assim, por que você começou essa ideia? O que está te chamando a atenção que você teve essa ideia, ou como equipe, né? Por quê? É bem do why mesmo, assim. Por que vocês querem resolver o problema de transporte do mundo? Sabe? Ou às vezes veio para uma oportunidade mesmo, viu uma ideia parecida, ou você quer fazer talvez um nicho diferente. Tenta entender bem esse drive interno, essa motivação interna do porquê que vocês estão fazendo isso. Isso porque vai facilitar para vocês não quererem abraçar o mundo, né? Porque na hora da validação, na hora de conversar com as pessoas, vocês vão se deparar com a incerteza e com uma diversidade de opiniões e de possibilidades. Mas vocês têm que sempre lembrar, assim, poxa, eu estou fazendo o quê com isso, assim, né? Qual é o meu norte? O que que eu quero resolver, de fato, mudar na vida das pessoas? Isso vai ajudar vocês a cortar um pouco, a selecionar e a priorizar um pouco o caminho de vocês. Tá? Então, é muito importante entender quem vocês querem cuidar, né? Qual o público-alvo que vocês querem atingir. Às vezes,
Vocês querem focar mais em jovens, mas, ao mesmo tempo, na validação é importante vocês conversarem com pessoas mais velhas, talvez mais novas, só para vocês verem se vocês estão no target certo. Tá? Então, existe algo parecido? Tentem entender mais ou menos assim, tipo, o que está fazendo vocês começarem isso tudo. Tá? Tenham isso alinhado em equipe, porque isso vai ajudar mais para frente. Beleza? Segundo ponto, formule hipóteses. Então, hipóteses, tudo que vocês estão pensando agora, tentem tratar tudo como um achismo, tá? Tudo que vocês não testaram, não validaram, não foram para a rua, não tem uma pesquisa falando que seus clientes disseram sim para 80% do que vocês colocaram lá, tudo que vocês não têm fatos, tratem como hipóteses. Isso é fundamental. Ao longo de todo o trabalho como empreendedor, ele sempre pensa em hipóteses. Tudo eu acredito que seja verdade, e eu vou saber se é verdade quando eu fizer um teste, um experimento, quando eu for entrevistar pessoas, para ver se aquilo de fato é verdadeiro. Tá? Isso poupa vocês muita quebração de cara. Tá? Então, o que vocês acham que é verdade sobre o problema? Sobre a ideia de vocês? Que dor que vocês querem resolver? De quem é essa dor? E uma perguntinha que é muito legal vocês fazerem entre vocês. O que mataria meu negócio? Que não seja dinheiro. Façam essa pergunta, assim, o que mataria meu negócio? Vamos pensar aqui no Airbnb, por exemplo. Vou até colocar um exemplo. O que mataria o Airbnb? Talvez seriam legislações, né, mais pesadas que iam impedir as pessoas de fazerem receber as pessoas em casa. O que mataria o Airbnb talvez seria o fato das pessoas não acharem valioso ou não quererem colocar os seus quartos para alugar, né? Porque elas estão com medo de estranhos. Elas não sabem como lidar com essas pessoas que vão vir lá. Então, pensem nessas grandes perguntas, porque vai vir exatamente as coisas que vocês têm que ir atrás para tentar resolver, para tentar contornar. São barreiras importantes do negócio de vocês. Beleza? Então, de novo, papo Steve Blank. Não existem verdades dentro do prédio, apenas opiniões. Então, tratem muito do que vocês estão pensando agora como suposições. Tá? Então, quando vocês forem validar, aí sim vocês veem se é verdade ou não. Então, indo para o Airbnb, já adiantei um pouco, mas qual a hipótese da hipótese do começo do Airbnb? Que eu não sei se foi assim, tá, gente? O que vocês acreditam que lá no começo, eu acho que em 2009, os empreendedores tinham essa ideia revolucionária de fazer as pessoas ganharem dinheiro, né? Compartilhando seus quartos. O que eles achavam que seria verdade naquele momento? O que vocês acham que passava pela cabeça deles? Nossa. Eu cheguei a já dar uma lida na história do Airbnb, mas só sei que muda completamente. Não Muda. lembro agora. Não, eu nem li a história, nem sei. Isso aqui é completamente hipotético, tá? Entendi. Eles não pensaram que era... vou fazer um hotel aqui. Sei lá, tô tentando pensar. Começaram um negócio, assim, de, cara, ninguém pagava, ninguém compartilhava quartos e, sabe, para estranhos. Eles tinham uma mega hipótese para validar, né? Eu consigo pensar nos benefícios que eu imagino que eles pensaram. Tipo, você vai gerar dinheiro extra, né? Você vai conhecer gente nova. Você vai... Sei lá, talvez você não precisa de toda uma estrutura, né? De um prédio para ter um hotel. Você usa a sua casa mesmo. Boa. É um bom caminho para pensar, né? Isso aqui é hipotético, então, sim, tá valendo a sua também. Mas eu acho que é por aí, assim, né? Será que as pessoas vão querer... Será que eu consigo incentivar as pessoas a compartilharem seus quartos para ganhar dinheiro em cima disso? Será que isso vai ser normal? Será que, tipo, eu vou conseguir atrair pessoas para fazer isso? Então, já vou passar aqui para a gente ver. As pessoas vão aceitar receber estranhos nas suas casas? Né? Hoje já tem aquele sistema de ranqueamento, né? Que facilita, das estrelinhas e tal. Isso já é bem utilizado.
mas será que eles iam aceitar lá em 2010, 2011? Então, quem que ia aceitar? Quem que seriam essas pessoas malucas, assim, ou os inovadores que gostariam de receber estranhos, ou não teriam problema com receber estranhos? Também é uma outra pergunta, uma grande pergunta. Eu acredito que talvez sejam as pessoas mais tecnológicas, talvez jovens, pessoas mais abertas. Podia ser uma outra hipótese. As fotos de descrição vão bater com a realidade? Será que as pessoas vão tirar fotos boas? Ou vai vir aquelas fotos cagadas que ninguém vai querer se hospedar num lugar assim? E eles tiveram esse problema. Eles tiveram esse problema e resolveram indo na casa das pessoas com uma câmera profissional para tirar foto para elas. Fizeram isso bem mão na massa. Outras pessoas aceitarão receber pessoas em troca de um valor, isso que eu já falei, né? Elas vão confiar que pagando pelo nosso site vão poder se hospedar na casa de pessoas pelas quais a gente não é responsável. Né? Então, assim, são grandes hipóteses e elas têm que ser de alguma forma validadas, porque elas são grandes entraves no negócio do Airbnb. Né? Porque se as pessoas tivessem medo de estranhos e não tivesse nenhuma feature lá, ou nenhuma forma que passasse confiança para as pessoas, provavelmente o Airbnb não cresceria tanto. Tá? Então, assim, fiquem de olho bastante nessas hipóteses sobre dor, sobre problemas, sobre quem são as pessoas, sobre mercado. Várias hipóteses. Façam um brainstorming disso para vocês saberem quais que são as mais importantes. Um exemplo aqui. Vamos pensar que a gente tem tem uma ideia de fazer um táxi para mulheres. Então, a hipótese do meu problema seria, eu acredito que as mulheres se sentem inseguras em se locomover com taxistas homens. Essa é a dor. Então, assim, como é que eu vou validar se isso é real? Porque até agora é uma hipótese, eu não sei, eu não tenho dado sobre isso. Eu posso ir para a rua, na frente de um shopping, entrevistar 20 mulheres na entrada desse shopping e perguntar sobre a experiência delas com táxi. Como é que é a sua experiência com táxi? Me conta aí, qual a parte mais difícil? O que você mais gosta e menos gosta? Qual seria o mundo ideal? E aí você começa a ter insights disso tudo, né? E aí você começa a ver assim, será que vale a pena levar essa ideia para frente? Dessas 20 mulheres, tá? É pouco, tá? Seria bom fazer até mais, mas se 70% disser que teve histórias muito ruins, é bem provável que existe uma dor, e se tem dor, as pessoas buscam remédio. Então, talvez valha a pena eu começar essa ideia de táxi para mulheres. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu não quero criar um app de táxi para mulheres que não tenha ninguém, né? Que não atrai as mulheres, né? Que eu quebre a cara com isso. Eu quero saber se tem gente, se tem demanda primeiro. Então, por isso, validar essa dor. Tá? Isso aqui é só um exemplinho das hipóteses. Então, anotaram todas as hipóteses? Com base nessas hipóteses, faça... É real, né, Lucas? Tem uma startup, né, que fez isso aí. Então, tem. Tem, eu acho que é Femitaxi, e tem mais uma outra também. Eu acho que só funciona em São Paulo. Ah, tá. Mas eu não pensei assim nelas exatamente, não. Foi só mais um exemplo. Mas tem. Infelizmente, né? A gente tem que criar uma solução assim. Mas, enfim, é o comportamento. Assim, a mulher tem dor, né? Esse público tem essa dificuldade, então vamos criar uma solução. Então, sempre com base no problema, né? E aí, beleza, terceiro ponto, vá para a rua. Então, já anotou todas essas hipóteses. Com base nessas hipóteses, crie perguntas, né? Perguntas que você acredita que vale a pena responder de diversas formas, né? Eu vou mostrar algumas formas de responder, algumas ferramentas para isso. Foque em pesquisas qualitativas, não pesquisas quantitativas. Tem muita gente que pega o form, eu vou mostrar por que form não é bom, vou explicar isso aí. Foque em comportamentos e em descobrir a dor. No começo, foque nisso, dor e quem é, e comportamentos dessas pessoas. Observe e ouça atentamente e faça boas perguntas e não venda a sua ideia. Agora, no começo, não é sobre a sua ideia, é sobre entender o mercado, entender as pessoas que estão envolvidas nessa dor, entender essa dor, tá? Não é sobre sua ideia, porque sua ideia é bem provável que ela vá se modificar com base na dor. Beleza? Então, aqui para a gente exemplificar as pesquisas quantitativas para as qualitativas. A quantitativa ela serve para identificar comportamentos e validar a expressividade. Esse problema de muitas pessoas, aqui eu acho que está meio pequeno, mas tem um carrinho com sorvete de graça, né? Aí a pessoa que está estudando, né, ela vai e fala, olha, apenas 1 em 30 pegaram o sorvete de graça.
Tá? Então tem um carrinho de sorvete de graça e ele olhou que só 1,30 foi pegar o sorvete. Beleza, isso é pesquisa quantitativa. Agora, o que é pesquisa qualitativa, que é o que eu acredito que vocês têm que fazer mais agora? Ela é muito mais focada em entender o comportamento. Assim. Ele identificou que 1,30 pegou. Agora, por que isso aconteceu? A pesquisa quantitativa nunca vai dizer o porquê das coisas. Ela só diz o sintoma, aconteceu. Agora, por quê? Não sei. Né? Então, eu vou ler a tirinha aqui. Aí, como é que ele faz? Como é que você se sentiu quando você viu o sorvete, né, de graça? Aí ele falou, olha, animado, um pouco com medo. E, pô, por que você sentiu medo? Por que você sentiu dessa forma? Então, essa é a pesquisa qualitativa, e é isso que vale a pena fazer. Por quê? 1,30 não me disse nada. Não me disse por que ele faz isso. E vocês precisam saber agora o porquê das coisas, o comportamento das pessoas, a dor, as coisas invisíveis de medo, inseguranças. Isso é muito importante vocês criarem uma solução bem fora da curva que realmente se conecte com o público de vocês. Tá? Que a gente está falando mais de entrevistas, benchmarks, observações. Beleza? Então, não façam, pelo menos agora, não façam nada de forms online, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo que geralmente acontece, a gente vê muito nos Startup Weekends, nesses hackathons. As pessoas vão e criam um formulário lá, sei lá, com 5 perguntas, mandam um monte de grupo de WhatsApp, inclusive grupo de família. Meu Deus, grupo de família não. E aí tem essas perguntas que falam assim, olha, você usaria esse produto, minha ideia, no futuro? Futuro do pretérito, usaria. Nem chegou ainda esse futuro. Você pensa que isso é um serviço inovador? Aí você vai olhar o gráfico, olha, todo mundo, eu acredito fortemente, vou usar, usaria, com certeza. Usaria um teletransporte? Estou criando um teletransporte, usaria, com certeza. Agora, se você vai criar isso ou não, são outros 500, né? Então, não façam isso, gente, porque isso aqui não resolve o problema de vocês, isso faz vocês se enganarem, tá? Principalmente com essas perguntas. Tá? Então, o formulário agora, quantitativo, eles não dão tanto caldo de insights, de comportamento, de dor, que vocês precisam para iniciar um negócio. É muito bom quando vocês estão começando um negócio e vão direto falar com o cliente de vocês, que aí vocês se conectam com eles e começam a perceber as dores, o que eles estão precisando de verdade. E a solução começa a vir. Pensar no problema é pensar na solução. Começa a nascer. Não precisa pensar em ideias agora. Então, o que a gente poderia fazer? Né? Que estratégia de pesquisa a gente poderia ter que não seja formulário? Uma delas é o Desk Research. Então, é basicamente fazer pesquisa online. Vocês, com certeza, têm alguma ideia parecida em algum lugar do mundo. Provavelmente na China já aconteceu e algum chinês já fez sua ideia há 20 anos atrás. Então, busquem bem online ideias parecidas. Vejam como eles... É só pegar a página de qualquer site. Né, de um concorrente de vocês. Como é que o que ele coloca na proposta de valor? Quais são as palavrinhas-chave? Para quem que eles estão vendendo? Né? Quem são essas pessoas? Quais são os produtos e serviços que eles estão colocando, aqueles 3? Funciona assim, esse. Como é que isso funciona? Isso traz muito insight. Isso é fácil, barato, de graça. Tá? Só pesquisar online. Muito tranquilo, muito de boa. Um outro muito bom também traz muito insight. É o Save Safari, o famoso cliente oculto, que é basicamente, você tem um concorrente, ou tem uma ideia parecida, uma ideia meio indireta que seja concorrente, né? Você vai e vivencia o serviço deles, ou o produto deles, do início ao fim. E vai lá, anota todos os insights, tudo que aconteceu, as partes, principalmente as partes que não deram certo, que pode ser partes que vocês podem trazer de inovação, ou trazer de melhoria, né? Para você se diferenciar desse concorrente. Então, isso aí é outra forma qualitativa muito boa. E, por fim, a entrevista em profundidade, que é o que eu vou dar um pouco mais de profundidade aqui agora, que é basicamente ir para a rua e conversar com as pessoas. Eu sei que agora estamos em época de coronavírus, mas as pessoas estão... Eu estou fazendo isso direto no meu trabalho, e as pessoas, com o devido approach, né, com a devida abordagem, as pessoas estão abertas a conversar. Tá? Então, marcam uma videoconferência e dá para trocar essa ideia. Então, é uma entrevista para você entender comportamentos, dor, ganhos, sonhos, né? Um bate-papo informal para você se conectar com essa pessoa e conseguir ver, né, como é que ela resolve esse problema,
Se ela já tentou resolver de alguma forma, qual que seria essa forma, que isso pode ser insight para você. Histórias, fatos, entre outros. Então, essa que eu mais recomendo. E essa que eu vou dar um pouco mais de foco agora, porque, cara, é isso que transforma, sério mesmo, assim, é o trabalho número 1 de um fundador que está criando uma startup, é amar seus clientes, ou pelo menos saber tudo dos seus clientes. Isso envolve conversar bastante, envolve criar essa rede, né? Porque o cara já vai falando com tanta gente que as pessoas já estão, assim, começam a ficar ávidas pela solução, porque ele já está ali entendendo muito bem as dores delas. E elas começam a ficar pensando, pô, será quando que isso vai estar pronto? Que eu tô a fim de conhecer. Então, a primeira parte é entrevistar, né? Fez as hipóteses, pensou um roteiro de perguntas boas, vão para a entrevista. Agora, como que a gente monta esse roteiro? Que boas perguntas são essas? É bom ir com muito cuidado. Por quê? O que acontece no meio do caminho quando a gente vai falar com as pessoas? As pessoas agem muito como se fosse você com sua mãe, ou você e sua mãe, né? É mais ou menos assim. Quando você tem uma ideia, ou quando... Não que sua mãe não te ache lindo, né? Mas quando você tiver alguma ideia, alguma coisa assim, pessoas da sua família ou sua mãe vão gostar e vão falar, tá lindo, tá maravilhoso, tá tudo certo. Vão concordar com tudo. Então, quando vocês forem falar com as pessoas, elas vão concordar, vão dizer que tá ok, vão dizer que vão comprar seu serviço, seu produto, vai estar tudo certo. Por quê? Porque as pessoas ou te amam, né, no caso da sua mãe, ou amigos, porque elas não querem te desapontar de alguma forma, então, sabe, não querem falar uma coisa que elas não gostaram, não querem ser um estraga-prazeres, e vão preferir dizer o que você quer ouvir. Você chega lá animadão, oh, eu tô com uma ideia nova, então tô doido para chegar aqui, sabe? Vender um novo Uber, né? Que não tem intermediário. Enfim, chega animado, a pessoa não vai ser estraga-prazeres e não vai te falar o que realmente você precisa ouvir, que são as duras verdades, né? Que vão, de fato, mudar o seu negócio. Então, por isso que é importante a gente fazer uma coisa chamada o The Mom Test, ou o teste da mamãe. Achei ruim a tradução, mas são 3 regras simples, criado pelo Rob Fitzpatrick. 3 regras muito simples na hora que vocês estão indo para a rua ou estão indo conversar com as pessoas sobre a ideia de vocês. Deixa que as pessoas falem sobre a sua vida, assim, é quase igual um psicólogo, deixa falar, deixa vir, sabe? Aborda o contexto ali do que você quer ouvir delas. Quero saber, o app de táxi para mulheres, por exemplo. Me conta como é que foi a última vez, né, que você pegou um táxi. Como é que foi? Então, deixa a pessoa falar, ela vai ter um monte de histórias, né? Aí, qual a parte mais difícil? Deixa a coisa vir. Então, ideias não valem agora, não vale a pena você falar de ideias. Você está querendo saber do problema, tá? Identificar dores, dificuldades ao longo desse processo. Depois, 2, pergunte sobre histórias específicas do passado. Por que do passado? Porque não tem mentira. Né? Então, assim, me conta uma história. Como é que foi? Já aconteceu alguma vez? Me conta. Porque aí é verdadeiro. As pessoas mentem. E elas mentem por causa desses motivos aqui atrás. Tá? Não porque elas querem mentir, né? Porque elas querem ser legais contigo. Então, mas isso vai acontecer e vocês podem pegar esses dados e falar assim, não, ela quer muito uma ideia. Nossa, ela morre de... Ela tá tudo certo com a vida dela. E vão tomar isso como verdade. E isso não é bom para o negócio de vocês. Então, quando foi a última vez que aconteceu tal coisa? Tá? Não pergunta opinião sobre ideia. Nada de ideia até agora, tá? E, por fim, ouça com todo o seu coração, empatia se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, tá? Deixar as palavras do outro te transformarem, para você ler não só o que ele está falando, mas a linguagem não verbal. Às vezes a linguagem não verbal, ela vai dizer muito mais, né, do que o que está falando, está saindo mesmo da boca da pessoa. Então isso é importante, porque tem muita coisa invisível que as pessoas têm medo de falar, elas têm medo de compartilhar, elas não se sentem tão à vontade. Por isso que uma das outras formas de fazer validação também é simplesmente sair e observar o seu cliente, fazer cliente oculto, que você vê os comportamentos reais, né? A pessoa fazendo mesmo aquilo que ela supostamente falou. Beleza? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ô, Lucas, você Eu pode vou no aluguel voltar mais depois lá barato. no cliente oculto? Só falar por Voltar alto, lá? assim. Aqui. O
cliente oculto, ele vai, como é que funciona essa estratégia aí? É você se passar como cliente de um concorrente, por exemplo. Então, se Ah, você quer tá. fazer o app de táxi para mulheres, você pode, sei lá, pedir para uma amiga. Daí, assim, é bom você ir mesmo, né? Talvez você está em São Paulo e você pede o táxi lá para você ver como é que é a experiência, que você quer trazer isso aqui para o Espírito Santo, por exemplo. Aí você vai lá, faz toda a experiência e anota tudo, o que deu certo, o que deu errado, né? Como é que é o serviço, qual o ponto wow da sua experiência, Entendi. sacou? Beleza, valeu. Acho que é meio que tentar entender os processos via bench. É isso aí. É tipo um benchmark mesmo, mas você vivencia o processo inteiro como um cliente, né? Mas com segundas intenções. Bom, vamos lá. Então, e aí, então, é isso para terminar o teste da mamãe, da mom test. Deixa a pessoa falar, pergunta histórias do passado e, cara, se conecta com as pessoas. Isso traz muito insight, vale muito a pena. Eu gosto de resumir, então, que quando vocês vão para a rua, né, de certa forma, vão fazer esse tipo de trabalho mais qualitativo, tenta se sentir como um antropólogo. A nossa mente já tem estudos que falam sobre isso, de que quando a gente coloca, quando a gente fantasia na mente que a gente, por exemplo, vou me fingir de criança, a gente age como criança, só da gente se colocar na cabeça disso, assim, sabe? Agora eu tô começando uma entrevista, eu sou um antropólogo, e o antropólogo faz o quê? É curioso, quer saber sobre tudo, observa tudo, né? Pergunta bastante, pergunta muito por quê. Então, é uma coisa que o próprio Steve Blank fala, mente iniciante, é aquela mente de completo ignorante, assim, quer muito conhecer aquela realidade, não, sabe, é curioso. Então, isso ajuda bastante. Essas perguntinhas aqui, a gente já viu um pouco ali no formulário, mas são perguntas que não devem ser feitas, tá? Se te oferecêssemos um produto X para resolver seu problema, você usaria? Cara, usaria futuro para todo mundo usaria, todo mundo vai dizer sim. Quanto você pagaria por algo que faria X? Cara, também não. A melhor forma de você fazer isso é ver quanto que ele está gastando para resolver o problema dele hoje. Ele já resolve de alguma forma? Ele já gasta alguma grana para resolver essa dor dele? Pode ser um benchmark para valor. E, por fim, gostaria de X a mais na forma como você resolve o seu problema hoje? Cara, também não. Então, assim, galera, não tentem vender ideias. Não é a ideia de vocês agora. O importante é entender sobre contexto, problema, comportamentos das pessoas. Isso vai, cara, levar vocês para outro patamar de entendimento do cliente de vocês, que é o que vai usar a solução de vocês, não vocês, né? Então, não vale a pena vender ideia agora. Não se enganem, tá? Nunca faça essas perguntas. 3 regras de ouro. Não venda a sua ideia, não fale sobre o futuro, não faça perguntas com viés. Perguntas com viés, assim, eu vou botar alguns exemplos, mas quando você sente dificuldade, o que você faz sobre isso? Tipo, assumindo que a pessoa tem dificuldade. Tá? Se ela não falou sobre dificuldade alguma. Isso é liderar uma pergunta. Você está assumindo que ela tem dificuldade. Às vezes ela não tem. Tá? Então, é melhor fazer perguntas abertas. Então, algumas perguntas de ouro. Qual a parte mais difícil de encontrar táxis ou da experiência do táxi, no caso do app de táxi para mulheres? Qual a parte mais difícil da experiência do táxi? Você fala assim, bem aberto. Deixa a pessoa falar. Se a pessoa falar que é a relação com o motorista ou enfim, alguma coisa relacionada a isso, você pode começar a ver que talvez tenha uma dor ali. Outra, pode me contar mais sobre a última vez que fez isso acontecer? É uma coisa do passado, é uma história que é real, né? Ela não vai acabar inventando. Por que isso foi difícil? Né? Falar sobre dificuldade mesmo, né? Você já tentou resolver esse problema de alguma forma? Essa pergunta é maravilhosa porque ela dá insight para vocês se a pessoa tem intenção de resolver o problema. Porque às vezes a gente tem problema, gente, que a gente não quer resolver. Que tá tudo bem, assim, sabe? Que tipo, passa. Assim, dói, mas eu não tô afim, sabe? Tá ok para mim. Não sei, eu tô pensando num exemplo aqui. Mas isso acontece muito. Então, assim, se essa pessoa, por ela mesma, sozinha, está indo atrás de resolver o problema dela, é bem provável de que isso é importante para ela e que você pode ter um insight de como ela está tentando resolver.
né? No caso de app para táxi feminino, para táxi para mulheres, será que tipo a pessoa desiste e liga para um amigo dela? Sabe? Será que ela desiste e pega a bicicleta? O que ela está fazendo para tentar resolver o problema dela? Isso já é um indicativo para vocês. E por fim, o que você não gosta nas soluções que já tentou? Né? Se alguém já tentou algum tipo de solução, você pode encontrar um gap que vocês podem atuar, fazendo uma melhoria, né? Para ajustar mais a solução. Então, gente, comecem pela dor e na hora de olhar pela dor, assim, tentem encontrar também dores emocionais e sociais, não só dores de eu não consigo fazer tal coisa, é difícil usar uma ferramenta, mas assim, eu me sinto envergonhado toda vez de fazer aquela coisa, sabe? Eu me sinto não pertencente do grupo quando tal situação acontece. Essas dores são mais invisíveis, mas elas são tão fortes quanto as funcionais, às vezes. Então, a forma como vocês vão lidar na entrevista, né, de deixar a pessoa confortável, que vai acabar passando para vocês a linguagem não verbal, que vai passar para vocês esses sentimentos que a solução de vocês, de alguma forma, também vai ter que resolver. Beleza? Beleza até aqui, galera? Show. Show. Então, com quem que a gente vai aprender? Aí, assim, vai depender de cada startup, cada ideia, né? Mas exemplos de diferentes tipos de stakeholders. Podem ser clientes, fornecedores, funcionários, gente da comunidade, especialistas, sindicatos, investidores, enfim, todo o mapa de stakeholders que tem a ver com a ideia de vocês. Vai variar de ideia para ideia. E uma coisa que geralmente é legal de fazer é vocês não só irem para o cliente que vocês acreditam ser o cliente de vocês, mas também ir para uma coisa que a gente chama de usuário extremo. Usuários extremos são, por exemplo, né, são as pessoas que vão para a fila toda vez que tem um iPhone novo e ficam lá e passam a noite lá, versus o cara da cobrinha que não está nem aí para o iPhone, que está felizão com a cobrinha. Eles são muito bons porque eles trazem insights completamente diferentes sobre a ideia de vocês, sobre a dor que vocês querem resolver. E já me destoa, então traz insights muito valiosos. Então vale a pena vocês também pensarem um pouco, né, nesse range assim, de possíveis clientes que vocês vão tentar atacar, né? E agora, para a gente fazer um exercíciozinho, quero ver se vocês pegaram bem a questão das perguntas. Então, o que são perguntas boas, as perguntas ruins? Podem mandar no chat aí. Vamos lá, perguntas boas versus ruins. Primeira, você usaria tal serviço? Pergunta boa ou pergunta ruim? Ruim? Ruim. Por quê? Ruim. Tá no futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito. Para quem lembra, né? Da gramática. A gente está falando de um futuro hipotético, né? E tudo que está no futuro não existe. E as pessoas tendem a falar, sim, usaria. Usaria. Então não te diz nada, né? Bom, já deu. Qual a sua dor ao fazer as reuniões? Boa ou ruim? Boa. Muita gente botando boa. Dá para você ter duas formas de pensar, né? Quando você pergunta sobre a dor, tá legal. Mas aqui eu quis mais dizer no sentido de que você enviesou para a dor. Então, quando você tem tal dor, assim, você enviesou a pessoa de certa forma. Qual a sua dor ao fazer as reuniões? E já colocou a dor como se acontecesse, né? Então, a primeira parte, assim, qual a parte mais difícil? Isso se já tivesse vindo falar antes sobre dificuldade, essa pergunta faria sentido, né? Mas se não, ele não falou sobre dor em parte alguma, você está enviesando, achando que tem uma dor, né? E às vezes não tem. Pô, gente, estou botando já o resultado. Como é que você se sente ao fazer as reuniões? Boa ou ruim? Boa. Boa, porque a gente está falando sobre emoções, é uma pergunta aberta, né? Legal. Já aconteceu alguma vez? Me conte como foi. Boa ou ruim? Boa. Por que essa aí é boa? Tá gerando empatia. Aham. Pega histórias.
Isso aí, Farmson. Porque a gente está falando de uma coisa que certamente aconteceu. Me conta uma história, aí a pessoa não vai inventar. Ela não vai querer ser mamãe contigo, né? Querer te agradar. Então me conta como é que foi isso aí. Tem alguma história? Explora experiências, isso aí. E o que torna complicado? Qual a parte mais complicada? Boa ou ruim? Boa. Boa, isso aí, boa. Né? Que a gente está explorando uma parte, né? Quando a gente pergunta a parte, assim, a gente quer saber exatamente aquele momento da experiência que não foi legal. Então, essa pergunta é bem legal, ela dá uma aprofundada boa. Próximo. Como é que seria o mundo ideal? Boa ou ruim? Ela é boa também, né? Que a gente está explorando motivações, assim, como é que a pessoa resolveria o problema dela mesmo, né, no futuro. O que você busca alcançar com isso? Boa ou ruim? Ela é boa também para entender motivações, ganho. Né? Se adicionarmos esse benefício, o que você acharia? E essa aí? Nossa, ruim. Ruim. Ruim porque a gente está vendendo, né? A gente está falando, olha, né, viu que a pessoa está animada com uma coisa lá, então, se a gente colocar isso aí, você usaria? O que você acha? A gente está, enfim, enviesando também e vendendo uma ideia. Não é nosso objetivo. E por fim, você já tentou resolver isso? Me conte como faz. Boa ou ruim? Boa. Isso é boa, né? Que a gente está explorando histórias, né? E essa é ótima porque se a pessoa já está tentando resolver, é um sinal de que esse problema é importante para ela. Ela está buscando um remédio para a dor dela. E aí você pode aproveitar disso aí para levar, para trazer isso para sua solução. Show de bola, galera? E por fim, né, o passo 4, reflita e persevere. Então, assim, saíram das entrevistas, saíram de qualquer tipo de pesquisa, seja um cliente oculto, desk research, o que você validou ou invalidou após essas pesquisas? O que você achou que era verdadeiro? Na verdade, você conversou com 10 pessoas e viu assim, cara, não, tem algo errado, não é mais ou menos assim, eu quebrei a cara. Primeiro, assim, comemore, tá? Se você quebrou a cara, porque é melhor quebrar a cara agora do que quebrar a cara depois, né? Mais pra frente. Existe alguma dor? Né? Eu estou resolvendo uma dor real e essa dor é relevante para as pessoas? Elas querem resolver essa dor? Ele já investe algum dinheiro para resolver essa dor? Isso é muito importante também da última pergunta, né? Tem interesse? Já está fazendo alguma coisa? Mega insight para gente. E após isso tudo, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu devo ajustar na minha ideia após tudo isso que eu aprendi? Então, é a parte de refletir e perseverar ou pivotar. Perseverar, que o Steve Blank fala, de seguir com a sua ideia, você validou, tá tudo certo, cara, continua, está no caminho certo. Ou pivote de que, cara, talvez sua ideia não esteja no caminho certo, talvez não seja a dor exata, talvez seja uma outra dor, talvez seja um outro público, e aí você muda um pouco sua direção. E sempre lembre, né, do norte de vocês. Então, assim, óbvio que dá para vocês mudarem completamente a ideia de vocês, mas lembre do norte de vocês, que nessa hora ajuda vocês a entender, assim, cara, para onde a gente vai? Então, já que, tipo, eu achei que era idoso e, na verdade, é criança. Sabe? É esse norte de vocês que vai dizer, vocês têm motivação em trabalhar com criança? Né? Com essa ideia? Faz sentido? É isso? Ou talvez é um pouquinho mais para um nicho de idosos, né? De uma classe AB, uma coisa um pouco mais nichada. Tá? Então, por isso que, por fim, a gente reflete e a gente diz, aprendemos ou não aprendemos. Estávamos certo ou não estava certo. E aqui, eu não sei se vocês viram no Lean Startup, tem esse aqui, o Build, Measure, Learn, né? Que é essa metodologia. É a mesma coisa que a gente está fazendo, só que com hipóteses. Né? Ao invés de construir um MVP, porque às vezes, cara, agora está muito cedo ainda, né? Não dá para construir um produto ainda. Vocês não sabem qual dor ainda. Então, assim, quais as hipóteses de dor eu tenho agora? Sobre meu problema, sobre meu público, sobre o mercado, sobre minha solução também. E aí eu tenho essas hipóteses, montei um roteiro, vou para as entrevistas, ou para uma pesquisa mais qualitativa. E aí terminei isso aí, medir, eu refleti, né, do passo 4. Deu certo, deu errado, o que eu aprendi? E aí você devolve para, né, para sua ideia, ajusta ou não, no caso com base no que você aprendeu.
Então, galera, para resumir esse trabalho de validação, primeiro defina seu norte, né, que vai guiar você. Né, esse norte ele é mais uma direção, tá? Depois formule as hipóteses, aquelas hipóteses mais que matariam o seu negócio, sobre dor, cliente, mercado. Monte um roteiro focado em problema, tá? Primeiro em problema, e primeiro nas pessoas que vocês querem resolver. Vá para a rua e aplique o teste da mamãe, né? De falar com as pessoas, deixar as pessoas falarem, perguntar comportamento e ouvir com muita empatia. E, por fim, reflita sobre os resultados e faça as mudanças que forem necessárias. Beleza até aqui? Top. Top. Então, agora eu vou para algumas ferramentas úteis, que eu já passei algumas, né? A Desk Research, aqui, ó, algumas que eu passei. A Desk Research a gente já falou, entrevista a gente falou bastante, cliente oculto a gente já falou, mapa da empatia, os 5 porquês que eu vou falar agora. Para quem não conhece, esse aqui é o... Deu um BOzinho aqui na imagem, mas esse aqui é o ciclo do Design Thinking. O Design Thinking ele é uma ótima metodologia, uma ótima abordagem para vocês agora. Assim, eu não quis entrar muito nele, mas apesar de tudo que eu falei aqui é sobre Design Thinking, tá? Mas é muito desse primeiro quadrante aqui de entendimento, observação, ponto de vista, são ferramentas que vocês podem usar agora. São ferramentas mais exploratórias, tá? Então, vou falar um pouquinho mais das 5 porquês e do mapa da empatia, só para adicionar mais aí. Vocês estão com o exercício de anotar o problema de vocês. Então, essas 5 porquês funcionam muito bem. Então, é basicamente vocês colocarem um problema no topo e fazerem perguntas sucessivas de por quê, até vocês sentirem que chegaram num problema mais raiz, tá? Num problema talvez essencial. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está resolvendo um problema de verdade, só que na verdade é um sintoma, não é o problema real. Então, aqui nesse exemplo, só para vocês verem, pode estar querendo resolver algum problema de desperdício em obra, no contexto, né, da construção civil. Então, o problema é que existe muito desperdício em obra. Aí, quando você pensa nesse problema, você pode pensar que uma ferramenta vai resolver, uma ferramenta de gestão vai resolver. Mas se você pergunta por que várias vezes, você pode ver assim, por que tem muito desperdício em obra? Pedreiros não estão capacitados. Por que não estão capacitados? Porque não aplicam procedimentos dos treinamentos. Por que eles não aplicam procedimentos? Porque eles têm dificuldade de entender os procedimentos. Por que eles têm dificuldade? Porque muitos pedreiros são semi-analfabetos. E aí, a sua ideia, que seria uma plataforma de gerenciamento, talvez poderia virar uma plataforma não uma plataforma, talvez um curso sobre obra focado, nichado em pessoas com essas condições, pessoas que não sabem ler e escrever. Né? Um curso, né, de construção civil para mais visual, por exemplo, né? menos parte, menos escrito. Então, comecem a ver assim, o quanto que entender bem o problema de verdade faz até a solução de vocês serem diferente. Só que existe um problema só e várias possíveis soluções, né? Agora, na parte de cima de muito desperdício em obra, você ia quebrar a cara, que talvez não ia resolver problema nenhum, né? Então, por isso que vale a pena fazer essas perguntas, isso na entrevista também, não ter medo de fazer várias perguntas. E a outra, esse mapa da empatia, que ele tem as perguntas principais, assim, para que vocês podem colocar após a entrevista, ou coisas que vocês podem buscar nas entrevistas também, né? Com quem queremos gerar empatia, né? O que as pessoas estão querendo fazer, as tarefas, né? Quais são as dores emocionais, sociais, o que ela quer alcançar, o que ela quer ter de ganho, de wow, nessa experiência. Enfim, é um guia bem legal e isso pode ser utilizado em grupo, em equipe, né? Então, isso ajuda muito vocês a se alinharem como equipe para saberem, cara, essa aqui é a versão 0 do mapa da empatia, do meu cliente é esse. Então, a gente vai para a rua, a gente vai ver se esses post-its aqui, se essas dores aqui são verdadeiras. Voltou da rua, tem que atualizar esse mapa da empatia. Tá junto, todo mundo junto, para estar alinhado. Então, é uma ferramenta ótima para vocês trabalharem bem em equipe. Beleza? A gente usa muito também lá na Fluid. Dicas finais. Estamos chegando na finaleira. Antes das dicas finais, eu queria chamar vocês aí para ligar as câmeras
para a gente fazer uma brincadeira aqui, a gente vai fazer um juramento. Aí eu queria pedir para todo mundo, para quem puder aí ligar a câmera, quem não tiver de pijama, ligar a câmera, a gente fazer um juramento antes da gente finalizar. E aí, tá que é difícil a gente, todo mundo falar junto, né? Vou pedir para eu e o Faimson me acompanhar aqui nesse juramento. Mas vocês aí que estão que não puderem ligar a câmera, falem comigo, tá? Tipo, sem falar mesmo, porque eu acho que vai ser uma zona se a gente falar aqui. Beleza? Vamos lá fazer o juramento? Então tá, hein? Faimson, você responde depois de mim, então? Para representar a turma? Pode ser. Vamos lá, então. Eu Eu juro nunca usar formulários online juro nunca usar formulários online para validar a minha ideia, para validar minha ideia, porque porque eu preciso ver a cara dos meus clientes. eu preciso ver a cara dos meus clientes. E 2, eu preciso ouvi-los com todo o meu coração, Eu preciso ouvi-los com todo o meu coração, pois eu estou em modo exploratório pois eu estou em modo exploratório e apenas começando a entender e apenas começando a entender o problema que minha ideia resolve o problema que minha ideia resolve e as suas complexidades. e as suas complexidades. Tá aí, juramento feito, hein, galera? Era para ter colocado a mão assim, não? Eu acho que era, né? Acho que acabou pulando essa parte. É isso aí, Legal. juramento feito. Espero que todo mundo tenha feito junto comigo aí. Então, só para finalizar aqui as dicas mesmo, né? Então, relembrando, ser um antropólogo muito curioso, começar pela dor, perguntas abertas, tá? Não vender a ideia de vocês, nunca usaria, faria. Perguntas fechadas como sim, não, elas não ajudam muito. Observe comportamentos e desejos, tá? Histórias que as pessoas estão contando e fatos do passado são muito mais importantes do que achismos. Descubra como a pessoa resolve o seu problema hoje, é um mega insight. E vão em dupla, se puderem, né? Online fica mais fácil ainda. Uma pessoa fica focada na empatia, a outra pessoa está ali anotando, pegando um monte de insights, né? Anotando as principais frases. Se puder, até fale para a pessoa assim, posso gravar? Né? Geralmente as pessoas deixam também. E, bom, cuidado, gente. A gente está no começo aí, tem muita gente apaixonada pela ideia, e é bom essa paixão, é um drive, é uma motivação de vocês. Mas cuidado para não se enganarem, porque a gente se engana muito, assim, faz parte da vivência humana se enganar, a gente se auto-sabota o tempo inteiro, né? Então, cuidado para vocês não... apliquem bem, né, o mom test, né? E façam bem esse processo. Testem, né? Testem as perguntas antes com um amigo, com a mãe de vocês, assim, só para ver se as perguntas estão boas. E aí vão para a rua e aprendam bastante, que isso, tenho certeza, eu já vivenciei bastante disso, faz a diferença na ideia de vocês. Vocês vão ver a ideia de vocês com outro olhar. E quem sabe ela vai se tornar muito mais parruda, muito mais conectada com o cliente de vocês e muito mais capaz de ter sucesso, né? Aqui algumas dicas de livros e artigos, que aí depois eu posso deixar para vocês. E valeu, foi ótimo compartilhar. Obrigadão. Valeu, Lucas, brigadão. Agora abrir para perguntas, se quiserem, gente. Qualquer dúvida. Você já fez algum curso em relação à Startup Weekend? Ou melhor, você já chegou a organizar um evento? Se eu já organizei? Eu acho que eu fiquei sabendo que já teve alguns aqui no Espírito Santo, né? Uhum. Já organizei muito, já organizei uns 4 aqui em Vitória. Teve uma pessoa que queria levar para São Mateus, eu perdi o contato dessa pessoa. Mas já teve em Cachoeiro e já teve também, acho que só em Cachoeiro, fora de Vitória, né? Nossa. O pessoal chegou a me procurar aqui também, que era um professor da FVC, que eu acho que ele tinha organizado aí de Vitória. Mas eles estão vendo se vai rolar de fazer aqui mesmo. Tá só tentando organizar depois que a pandemia, né, acabar aí. Pô, maneiro. Eu fiz um online já e funciona bem também.
Achei bem legal também. Mas, A qualquer coisa, cara, conta comigo. Pode pegar meus contatos aí que eu ajudo aí, com certeza. top, perfeito. Valeu. Show. Tem uma pergunta do Raul aqui, né? Raul, Lucas, sobre o nicho do problema. Definição do norte. Priorizar paixão ou áreas promissoras? Da parte daquela definição do norte, lá no começo, né? Priorizar a sua paixão ou áreas promissoras? Olha, eu diria para você priorizar a sua paixão, né? Mas as áreas promissoras são importantes também, porque não vale a pena você, assim, eu acredito que pessoas apaixonadas por uma ideia, que querem, sabe, tem esse drive forte mesmo, acabam encontrando uma ideia. Porque, cara, tem um drive tão importante, tão foda, assim, um gás tão grande, que vai tanto pra rua, conversa com tanta gente que chega numa ideia, tá ligado? Então, eu diria para priorizar, sim, a paixão, assim, o que vocês estão... Tem motivação, porque, gente, é cansativo, é difícil fazer um negócio desse. Eu acho muito louco, todo mundo começa uma startup. Porque não tem referência, tem que começar do zero, é muito trabalho, cara. E às vezes fica 1 ano, 2 anos até receber alguma coisa, às vezes até mais, sabe? Até ter cliente. Leva tempo. Então, eu diria para priorizar a paixão, mas, obviamente, uma paixão onde você tenha insight de que existe um contexto de mercado onde as pessoas estão desembolsando alguma coisa. Tem gente suficiente já gastando mais ou menos na área que você quer atuar. Beleza? Então é melhor juntar os dois. Por exemplo, Aragão, nessa questão de ir para a rua fazer as perguntas, nenhum tipo de contato é recomendado. Por exemplo, como pedir o número da pessoa ou dar o seu número, ou ainda dar um cartão com informações. Você está falando do approach, então, Bruno, Rômulo? Como chegar até as pessoas, né? Acabei realmente não falando desse approach, dessa abordagem. Assim, por exemplo, a gente tá com um cliente que está querendo criar um programa de aceleração de empreendedores, assim, né? Aí, o que a gente fez, a gente definiu os perfis de pessoas que a gente gostaria de entrevistar, pessoas empreendedoras, né, que querem sempre fazer mais e tal, e a gente pediu para eles, assim, olha, vocês têm alguns contatos de pessoas que, né, já fazem parte aí do grupo de vocês? A gente pegou esses contatos, esses que eles já tinham, já passaram para a gente, e a gente escreveu um textinho, a gente manda para o WhatsApp mesmo, assim, olha, a gente está num processo co-criativo, estamos redesenhando um novo programa, e a gente está querendo aprender contigo, né, você é uma pessoa que tem um perfil legal, a gente quer só fazer um bate-papo. Eu tenho esses textinhos assim, né? Um texto bem informal. Você explica por que você está fazendo isso, né? O que você vai ganhar com a pessoa, como a pessoa pode ganhar com isso também, né? Nessa entrevista. E aí você joga para a pessoa e vê se ela topa. Aí eu geralmente falo, 30 minutinhos, é um bate-papo informal. E geralmente as pessoas topam. E aí, para manter contato, você fala, olha, eu tô aqui construindo uma ideia, você quer saber mais, caso quando ela estiver pronta? Aí a pessoa, claro, então me passa o e-mail. Aí você já está coletando, assim, e-mails e contatos de pessoas interessadas que futuramente talvez vão usar a sua ideia. Então, esse trabalho do começo também é bom, né? Que você já está se juntando de possíveis clientes que, quando tudo estiver pronto, vão ser eles que talvez vão usar a sua ideia. Então, em épocas de pandemia, você está fazendo uma abordagem por aí, né? Tipo, WhatsApp, talvez leva para uma call, uma chamada. Isso aí, liga pelo WhatsApp mesmo, mas geralmente a gente usa o Meet, né? Vai em 2 pessoas e assim, aí, cara, quebra o gelo no começo, assim, pô, como é que tá aí com relação à pandemia? Tenta ser o mais cordial possível e para a pessoa ficar à vontade, né? Para você conseguir ouvir o melhor dela. Então, geralmente as pessoas aceitam. Quando você fala assim, olha, por exemplo, vocês podem falar assim, tô na aula de empreendedorismo, estou construindo uma ideia. Cara, as pessoas vão adorar, assim, eu acho que elas
tendem a querer ajudar. Depende, óbvio, né, do público, mas que eu tenho visto que a galera tá mais aberta. Ô, Lucas, como é que você explicaria a ideia dos stakeholders? Essa ideia, stakeholders. Stakeholders, a tradução direta é partes interessadas, né? Então, pegando o aplicativo para mulheres de táxi, né? Quem que são os stakeholders? É o motorista, é a motorista, né, no caso, o cliente, os sindicatos de táxi, cooperativas, se houver, ambientes regulatórios ou órgãos reguladores. Mais o que seria bom? Por aí, né? Por aí, talvez pessoas que produzem carros, né? Empresas que ofertam carros para isso. Enfim, seria essa galera. Porque, assim, a ideia inteira está envolvendo essas pessoas, né? Então, você não pode ficar só focado nessas duas pessoas, na motorista e na possível cliente. Né? Tem muita coisa em volta que está afetando sua ideia. Então, é conseguir equilibrar um pouco, assim, né? De quem que você vai entrevistar, e conseguir entrevistar um pouquinho de cada um. Por isso que eu falei também dos extremos, né? Às vezes é legal ter uma mulher que adora, por exemplo, ou nunca teve problema com táxi, com homens, né? Taxistas homens, e mulheres que sempre têm problemas, ou, enfim, sempre traz um insight completamente novo. Então, nessa ideia de entrevistas, é interessante você pegar ou além do cliente, né, também, se tiver alguma parte importante de algum stakeholder, você também fazer essa entrevista com eles. Uhum. Total. Com certeza. Alguma equipe chegou a se reunir, conseguiu se reunir a tempo antes da aula? Tem alguma ideia de problemas assim? E não se Joga importa na em roda aí, gente. compartilhar, não. Joga na roda. Não... a gente não vai roubar a sua ideia, não. Você tem algum comentário sobre isso, Lucas? O quê? Sobre esse mindset? Do quê, De especificamente? não compartilhar, porque vão pegar minha ideia? Ah, sim. Cara, do que eu vejo de negócios, assim, tem tanta água para rolar, é muito mais sobre execução. Você fica anos até uma startup dar certo, assim, ideia não é nada. E tem um chinês que já está implementando sua ideia. Tenho certeza que a sua ideia em algum lugar do mundo já existe. É só procurar direitinho. Então, assim, não é sobre quem teve a melhor ideia, sacou? É muito mais sobre quem é capaz de trazer clientes para essa ideia, de tornar essa ideia um serviço, um negócio de verdade. Então, assim, cara, geralmente, ainda mais o mundo que a gente está vivendo hoje, assim, super conectado, interconectado, né? Ideias não valem nada. Sempre, assim, não se enganem com isso, assim, se questionem mais sobre a capacidade de execução de vocês do que da ideia em si, né? Enfim, ideia é mato. Alguém gostaria de compartilhar? Jordano falou aqui, ó, o maior problema que eu percebi que eu tive, e meus colegas também, é adaptar-se e conhecer todas as coisas que acontecem na UFES, como matrícula. Uhum. O maior problema é adaptar-se, conhecer. Então, eu acho que aí não... Pensa que um problema é uma coisa que dói, né? Você está falando de adaptar-se. Adaptar é o que você tem que fazer, dado um problema. Você teve um problema, aí você teve que se adaptar. Então, eu acho que o problema aí talvez esteja em a dificuldade de entender
o universo da UFES, me sinto confuso e perdido quando eu entro na UFES, e aí eu penso que é uma pessoa mais jovem, quem está entrando na UFES, talvez tenha mais isso. Então, confusão, perdido, não consigo encontrar, é um bom problema, não consigo encontrar república, uma boa dor, e qual a dor disso, assim, cara? O cara tá gastando dinheiro, né? Às vezes ele tá no hotel, tá no Airbnb, tá assim, gastando rios de dinheiro. Então, assim, essa dor financeira é forte. Sabe? Então, assim, o que eu diria para você, qual que é o seu nome? Jordano. Jordano, tenta entender melhor o que tá passando, o que as pessoas estão sentindo quando isso acontece. Tem esse momento especial aí, né? Talvez é quando um aluno tá chegando na UFES. Então, acompanha ele. Vai lá perguntar como é que foi quando você chegou. O que foi mais difícil? Né? Aí dessa parte mais difícil, será que tem alguma coisa que vocês poderiam ajudar com a ideia de vocês? Mas explora isso. Acho que repúblicas tem muita coisa. Tem o universo da UFES, tem república também. Startup por assim. O legal aí, Lucas, é não tentar pensar numa solução, né? Uhum. Sim. Explorar o Esse é um problema. sintoma. O problema sintoma, às vezes, não é o problema de verdade. Né? Porque se a gente encontra o problema, a pessoa quer um remédio, né? Então, aprofundem o máximo que vocês conseguirem. Usar aqueles 5 porquês ajuda. Então, eu faria uma pergunta para você, Jordano. Por que é difícil de se adaptar? Por quê? Por quê? Por quê? Até chegar nessas causas raiz. Arthur Milanês falou, startup por assinatura de coaching sobre o campus. Aí o Arthur tá dando a ideia, né? Então, assim, a hipótese, vamos falar de hipótese, né, Arthur? A hipótese seria que um coaching ajudaria as pessoas, jovens estão iniciando sua vida como estudante na UFES, ele gostaria de uma pessoa para ajudar ele nesse momento. Isso é uma hipótese. Será? Será que... Aí, como é que você poderia validar elas? Pergunta para as pessoas como é que elas resolveram esse problema quando elas estavam como calouro na faculdade. Como é que elas resolveram? Elas ligaram para alguma pessoa? Ligou para algum mentor? Será que ela pagou para alguém? E aí você começa a ver se, talvez essa solução teria fit. Porque as pessoas já fizeram isso antes. Se não fizeram isso antes, talvez não seja uma indicação, né? Foi irônico. Mais um ombro amigo. Pode ser um mentor. Talvez isso crie até oportunidade para jovens que estão ali no meio da faculdade. Recebe um pouquinho ali, seus R$10 ali para apresentar a faculdade para ele. Não sei. Acho que é uma coisa para se validar. Eu acho que tem coisa aí. Acho que vale explorar. Tainá falou, aumento do trabalho informal voltado à área alimentícia, como produção de bolos caseiros, bolo de pote, doces e outros. Isso seria um problema, variação de renda obtida, ausência de carteira assinada. Mas qual o problema que a ausência da carteira assinada gera para essas pessoas? A ausência de direitos trabalhistas. Essas pessoas se importam com essa ausência de direitos? Sim, isso causa algum problema para elas? Ou elas querem isso? Às vezes elas querem isso. Não querem pagar impostos, né? Será que isso é relevante para elas? Acho que isso você deveria perguntar. Somado a isso, muitos têm dificuldades para divulgar seus serviços e produtos. Aí eu acho que é uma outra coisa que você está querendo resolver, né? Dificuldade de divulgação. É um problema de visibilidade dos próprios produtos. Será que ela tem essa dor? Logo, o público alcançado é muito pequeno, pois mesmo com toda a tecnologia que temos, a disposição ainda é grande e a falta de acesso ao conhecimento para fazer um marketing eficiente da sua marca e seus produtos. Essas foram as nossas hipóteses. Talvez, assim, você entender como que essas pessoas divulgam, né? Como é que elas fazem isso hoje e que plataformas que elas já usaram ou usam para vender seus produtos e serviços. Elas usam alguma? Sabem usar?
elas já pagam por alguma? Então, assim, analise os comportamentos que já existem hoje, que é bem provável que elas estão se virando de alguma forma, que elas têm que vender, né? Então, veja que essa sua ideia está em duas partes, né? Tem a informalidade, isso é um problema para as pessoas. O que isso causa nas pessoas? Tenta entender isso. E depois, a parte do marketing, como é que as pessoas vendem? Como é que é esse nicho específico, informal, está vendendo? E aumenta suas vendas. Será que tem alguém informal que vende demais? Como é que essa pessoa faz? Aí vale a pena você ir até atrás de um especialista nisso, assim, sabe? O pipoqueiro lá da rua que vende pra cacete, tem sempre fila. O que ele faz? Fez sentido? Ajudou? Top. Entendeu? Acho que, Tainá, você ainda não encontrou o problema da informalidade para as pessoas, na visão delas. Então, tenta entender se isso é um problema para elas. Ou por que elas optaram pela informalidade, né? E qual o problema de divulgação que elas têm, ou como que elas divulgam hoje. Então, é muito sobre analisar comportamentos, né? Isso você pode, nem precisa entrevistar, você pode só observar como é que as pessoas fazem, né? É porque, na verdade, no que nós se pensamos como problema, poderia ter mais de um problema, né? Então, nesse sentido, aí entendi. Aí tentem elencar, assim, quais são os problemas com as maiores dores, né? Assim, qual é o problema mais relevante? Esse aqui, primeiro, porque muita gente tem esse problema. Esse aqui, segundo, esse aqui, terceiro. Para vocês tentarem fazer um pacote, assim, que talvez a ideia de vocês vá atingir um ou outro, né? Mas agora é muito importante priorizar. Não queira abraçar o mundo com as pernas. Porque vocês vão precisar começar, cara. Vão precisar criar um skatinho. Né? Para esse primeiro skatinho, foquem, né, na maior dor. Por quê? Porque vai atrair mais pessoas e aí vocês vão começar a sair, né, engatar, né, sair da inércia. E aí depois adiciona outras features, né, outras soluções. Ô, Faimson, eles vão ter palestra de MVP também? Daqui 2 aulas, eu acho. Ah, legal. Isso vai complementar também. Mas show. Engraçado, né, Lucas? Tipo, parece simples, né? Esse processo. Mas você precisa fazer para você realmente conseguir, né? sabe, navegar direitinho caótico. nessa. É muito caótico. Vocês vão se sentir muito perdidos. E às vezes, assim, como é que é em português? Sobrecarregados. Sobrecarregados, porque vocês vão acabar indo para a rua, vai surgir um monte de coisa, aí vocês vão querer ir para lá e para cá, e vão falar, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, não tem mais problema. Ai, meu público não quer o que eu quero, que eu estou pensando de ideia. Aí que, assim, vai desse pensamento crítico de um pouco da genialidade de vocês, né? De conseguir aprender com esse processo todo e filtrar o que vocês aprenderam, assim, e chegar em novas opções. Não ter apego com a ideia de vocês, porque não vale a pena. Não vale a pena bater na tecla de uma coisa que talvez não vá ter gente. Então, vão mudando, vão ajustando, assim, sem apego. Que aí vocês vão chegar numa coisa que talvez as pessoas vão querer. E é iterativo, né? Vai sempre melhorando. Essa coisa de falar com as pessoas não acaba nunca. Outra coisa legal que o Teru falou na aula passada, sobre Lean Startup, que se aplica aqui também, é que quando você vai executando esse ciclo, né, de validação, de aprender, medir e tal, você vai ficando mais hábil no processo, né? Você vai aprendendo e próxima vez que você for executar esse ciclo, você já está mais maduro em relação a ele, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Uhum. É isso aí. Isso aí, tipo assim, às vezes é difícil de entender o que é o Lean Startup no meio dessa coisa toda, né? Mas é aquele mindset de
Cara, tudo que eu tenho na minha cabeça de ideias são hipóteses. Eu preciso validar as minhas hipóteses, indo para a rua. Eu vejo se isso é verdadeiro ou não. Se é verdadeiro, eu continuo fazendo, né? Eu crio meu produto, eu, tipo, uso isso como, adoto isso como verdadeiro. Se não, eu mudo um pouquinho. Então, isso que eu construí, medir e aprender, né? Eu vou sempre construir experimentos, testá-los, aprender. E, cara, isso é a forma como a gente aprende. Se for ver, assim, a gente aprende muito quebrando a cara, muito mão na massa. Por isso que eu acho mais maneiro, assim, o Lean Startup, assim, e o Design Thinking, para mim, são formas de aprendizagem para a vida, assim. Né? A gente aprende muito conversando com as pessoas, tendo uma hipótese assim, indo para a rua, vendo se é isso mesmo. E porque acabam sendo aprendizados bem marcantes, né? Quando a gente falha, principalmente, eles marcam. E aí que vem o aprendizado. Então é bem bacana, acho que vocês levam isso para a vida. Quem tem uma certa timidez assim no approach, você tem alguma experiência em relação a isso? Poderia fazer algum comentário em relação a isso? Olha, talvez busque uma dupla, uma pessoa que talvez seja um pouco menos tímida, né? Cara, seja você, né? Porque, tipo, timidez não é um problema. Assim, você ficar confortável com quem você é na frente da pessoa e conseguir quebrar bem o gelo. Essa quebra de gelo é ótima, você ficar à vontade com a pessoa, né? Então, pergunta como é que tá sendo a experiência no mundo de pandemia. Todo mundo tem coisa em comum. O que ela aprendeu no ambiente de pandemia? Sempre tem uma historinha legal, assim, e isso gera conexão e te faz ficar pelo menos um pouco talvez mais confiante, mais tranquilo na hora de fazer essa conversa. Mas eu diria assim, mesmo tímido, cara, vá, porque você vai crescer muito só nesse processo, nessas conversas, né? Faz isso ou você pode fazer mais observações também, né? Ir pra rua, fingir ser cliente de um concorrente, que aí você não envolve tanta gente. Pode ser isso também. Legal. Pessoal, fez Mais alguma sentido? dúvida aí? Foi muito complexo? Tá? Você acha que foi num timing bom, assim, o conteúdo, Farmson? Cara, eu achei. Assim, eu tô querendo, na verdade, rever essa aula aqui. Porque é igual eu comentei, assim, parece simples, mas é fino, assim, é como se fosse você te regular aqui para você olhar para o lugar certo, sabe? Porque a gente não de propósito, mas a gente tem um treinamento que é um pouco diferente disso aqui, né? E aí quando você vê, você fala, não, é para aqui que eu tenho que olhar. Talvez inconscientemente a gente já tende a buscar a solução ou já supor que sabe o problema e tal. Disse tudo. Disse tudo. A gente é muito apaixonado pelas nossas ideias, né? E isso até é uma explicação do nosso cérebro, de como nosso cérebro faz a gente funcionar, né? A gente odeia ficar no problema, a gente odeia sentir dor, a gente quer resolver tudo logo. Nosso cérebro fala assim, tem uma ideia, pum! É assim, ele nem gosta de olhar para o problema, ele tem uma ideia e vai atrás, sabe? Então a gente tem que se acostumar com analisar mais o problema, porque pensar o problema é pensar a solução. Você vai conversando com as pessoas e vai tendo insights. Isso ajuda a ter melhores ideias, né? Então, lembrar disso, assim, putz, por isso que é bom ter uma equipe, né? Vocês em equipe estarem sempre se equalizando, assim, né? Putz, a gente tá achando demais, assim, tomando como verdade muita coisa. Será que a gente não devia dar um passo para trás? E cada membro da equipe lembrar disso, assim, um puxar o outro. Porque realmente é difícil mesmo. É um mindset que a gente, ao longo da nossa educação, a gente não foi treinado. A gente sempre é treinado a ter ideias, não a analisar problemas, né? Então, é um exercício do caralho. E aí você acaba... tem um contexto que é na hora de fazer a redação do Enem, e aí você vai fazer a redação, aí tem as coletâneas, né? Uhum. Aí te dá o tema e aí tem os textinhos para você ler. Para mim, na época, se não fosse as coletâneas, assim, dificilmente eu faria a redação, né? Então, assim, eu consigo associar as duas coisas, né? Quanto mais você conhece do problema, Uhum.
mais fonte de inspiração você tem para conseguir É, acertar o alvo. é. ali. Eu gosto muito desse processo aqui do Design Thinking, que não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são 2 diamantes que se chama aqui, esse diamante do problema e o diamante da solução. Quando ele sobe aqui, é o momento onde a gente vai divergir, ou seja, tipo, só pegar novas ideias, só botar coisa para dentro. Não é hora de ter ideias. Depois você vai convergir, que é o momento, assim, das coisas que eu fui para a rua, conversei com um monte de gente, o que é padrão? O que eu vi que é parecido? O que eu vi que todo mundo falou? O que virou insight? Aí a gente está convergindo. Então, o processo de empreender uma startup ou de aprendizagem é sempre assim, é um sobe e desce do caralho. Porque uma hora você vai abrir e botar muita ideia e botar coisa, e isso vai ser meio cansativo, você vai achar que não vai estar chegando em lugar nenhum, mas depois você vai olhar para elas e vai começar a conectar os pontos, que é a convergência. Aí convergiu, teve um ponto de vista, você tem que de novo idear. Idear é abrir de novo. Aí abriu. Aí mais ideias. E isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. É aprender a lidar com essa dança, assim, né? Que é uma forma de pensar diferente, uma forma de mais criativa, outra forma um pouco mais de conectar, mais analítica, né? Eu já tinha ouvido falar dos 2 diamantes, mas não tinha olhado dessa forma aqui, ó. Cada etapa tem ali seu conjunto de ferramentas. É bem legal essa imagem aqui. Eu tentei juntar bastante coisa e tem milhares de outras, né? Muito mais. Importante saber quando usá-las, né? Então, saber qual etapa você está. Vocês estão na etapa de o que sabemos e não sabemos, né? Qual o plano de pesquisa, quais são as nossas hipóteses, o que a gente quer aprender. Aí vocês vão para a rua, aí vai para a rua, diverge. Vem um monte de coisa nova, aí fecha, né? O que a gente aprendeu disso? Para onde a gente vai? Aí o problema às vezes até muda. Você achava que era um problema, virou outro. Porque vocês entenderam melhor o problema, então está convergindo. Aí depois, de novo, vai para a ideação. Isso aqui é um processo legal também para quem está começando, né? Que aí depois do ponto de vista aqui, vai para ideação, prototipação, aí teste aqui no final. Ô, Lucas, não tem nada a ver Oi. com o assunto, mas tem a ver. Eu fico imaginando, deve ser muito massa você trabalhar isso aí com crianças, cara. Nossa, cara, olha, eu já fui no Startup Weekend que eu fui facilitador de 10 a 16, lá em Florianópolis. Foi muito irado, muito legal. Cara, a criançada, tipo, surpreende demais, demais. Eles fazem acontecer, assim, eles não ficam pensando demais, a gente planeja muito, muito, e eles pegam, põe a mão na massa, já sai fazendo, já sai testando um monte de coisa, e deram ideias, assim, que surpreenderam. Muito maneiro. Eu acho que é mais difícil para adulto mesmo, porque adulto não consegue ficar nessa fase do problema, né? A gente acha que tá certo, né? A gente já tem ideia pronta e tal. E, cara, a gente tem que ser. Eu acho que humildade faz muita parte do empreender, né? Humildade é você dizer assim, pô, será que tô certo? Será que isso é bom? Será que eu não vou quebrar a cara? É conseguir se questionar mais, sabe? Porque é aí que vem o aprendizado. Frase do Einstein: gastaria 55 minutos para definir o problema e 5 minutos para resolvê-lo. Muito bom, Tainá. Acho que é isso. É uma boa frase para terminar, né? Real. Aqui, Lucas, tinha me surgido um questionamento assim no início, que eu deixei para o final aqui. O Steve Jobs, ele costumava falar assim que as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar a elas. Qual que é o limiar entre, sabe, você inovar e você apostar na ideia, mesmo que o cliente não saiba o que ele quer, e misturando com tudo isso que a gente conversou até aqui? Cara, essa é uma frase bem capciosa, assim, que às vezes, tipo, questiona muito esses processos aí que eu apresentei, né? Mas, assim, o que é pesquisado, o que é entendido dos clientes, de comportamentos, né, do que dói neles, a gente está muito, sabe, nessa seara, comportamento e dor. Às vezes o cliente fala assim, eu gostaria disso, mas ele não sabe o que ele quer, de fato, né? Você tem que pegar isso e
e, assim, filtrar, né? Filtrar o que ele está falando. Será que essa feature nova, o que ele quer dizer por trás disso? É muito mais entender o porquê que ele disse aquilo do que pegar aquilo e, de olhos fechados, implementar na sua empresa. Porque, assim, quem é o especialista de verdade, quem tem a noção do produto ou serviço é você, é cada empreendedor. Então, o empreendedor que tem que tomar essa decisão do que vai ser construído, do que vai virar um produto ou um serviço. O cliente ele pode falar o que ele quiser, sabe? A gente tem que saber filtrar, né? Por isso que, assim, muito do trabalho de pesquisa é comportamento, né? O que as pessoas estão fazendo. E isso não é para ser tomado, assim, ao pé da letra, né? Então, assim, a genialidade do Steve Jobs, assim, era dele. Ele sabia das dores, assim, né? Das pessoas, ele sabia de tendências, né? Ele era um cara muito futurista, assim, né? E ele apostou também. Eu acho que tem um pouco de aposta aí, né? Não é só olhar para trás ou só olhar para o que é hoje, né? Um pouco da sua genialidade também é importante no processo. Me veio a metáfora aqui de um neném chorando. De Uhum. fato, ele não sabe o que ele quer, né? Mas ele está dando indícios ali que dá para você, talvez, supor o que ele quer, né? Uhum. Boa, boa, boa. Legal. Ele, assim, ele está com dor. Está acontecendo alguma coisa. A gente tem que investigar para tentar entender, né? Mas, assim, nem sempre o bebê, a criança, vai saber o que ela precisa. Por isso que vem o pai, né? Vem o pai, a mãe e decide por ela, porque ela não sabe ainda. O pai, que é o responsável, né? Já passou por isso antes. Ele sabe dizer qual é a solução. Mas ele tem que ser bom entender a criança dele, né? O comportamento, o que está acontecendo com ela, o que cada choro quer dizer. Ah, boa metáfora. Olha, é particularmente maravilhoso. Eu acho que cobriu, assim, e o timing está perfeito, porque as equipes elas estão exatamente aí, sabe? Então, eu me dou por satisfeito. Eu abro para quem quiser fazer mais alguma pergunta. Tranquilo? Então tá. Qualquer coisa, se surgir outras dúvidas, vocês me avisam depois em off. Me adiciona Ô lá, pessoal, Lucas. no Instagram, podem ficar à vontade. É LL Aí, Aragão. LL Aragão, né? Isso. A gente conversa mais lá. LL Aragão. Beleza. Cara, valeu. Valeu demais. Show de bola, eu que agradeço. Foi um assunto que eu gosto demais e muito bom estar nesse momento aí com vocês. Espero que vocês consigam se jogar nessa parte, né? Essa parte pode ser diferente, difícil, porque nunca foi feito, ou a gente teve pouca experiência, né? Mas façam que vocês vão ver, cara. Quando faz uma entrevista só, você sai, assim, quicando de insight, muda muita coisa, muito rico, vale muito a pena. É um processo que o Google faz o tempo inteiro, tem a parte de pesquisa, né, e validação lá no começo. Grandes startups fazem o tempo inteiro. É um processo validado já, né, de pesquisa antes de chegar numa solução. Então, façam isso que vocês vão ver a diferença. E qualquer coisa, estamos aí no Instagram. Valeu Maravilha, Lucas. Farmson. Pessoal, eu vou fazer o sorteio dos mentores daqui a pouco, tá? Então aguenta a mão aí, rapidinho. Vai ser rapidinho o sorteio. Beleza, Lucas. Precisando, estamos aí à disposição também. A gente vai se falando. Show de bola. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa semana para todo Abraço. mundo.